Fala, xerife. Professor Jonathan na área, trazendo agora bloco 4 da parte de inquérito policial. Beleza? Então, baixa o material, o PDF está aí para vocês aqui embaixo. A gente vai responder aqui 10 questões de inquérito policial. O material de inquérito policial a partir de processo penal já está sendo confeccionado. O professor faz um resumo, tá bom? De todas as aulas. Eu vou colocar o de inquérito policial nos próximos dias aí. E teremos também a resolução aí de mais questões. Então hoje aqui a gente vai trabalhar 10 questões, mais para frente será colocado um PDF aí de cerca de 40 questões de inquérito policial, todas as questões comentadas aí pelo professor, beleza? Então para a gente poder adiantar e vocês já começarem a praticar dentro da aula, o professor já trouxe algumas questões aqui para a gente poder comentar e vamos trabalhar também, pessoal, a parte aqui, algumas informações adicionais que acabou não sendo falado nas aulas aí, nos blocos anteriores, tranquilo? Então vamos lá. Mas a base é aquilo ali, é o bloco 1, 2 e 3. Hoje a gente vai acrescentar algumas informações. Ó. Vamos lá, com base nas disposições do Código de Processo Penal, questões aqui atuais, ó, sobre o inquérito policial, analise os itens abaixo. Do despacho, quem indeferir o requerimento de abertura do inquérito policial, caberá recurso para o Procurador-Geral de Justiça. Errado, né? Questão aí bem capciosa. Porque o recurso, xerife, do indeferimento, ó, recurso de indeferimento, do inquérito policial não é para o Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça está no âmbito lá do arquivamento do inquérito. Cabe a quem apreciar esse recurso? É o chefe de polícia, que é o chefe da Polícia Civil, que é via de regra, né? Mas também posso ter aqui o superintendente, aqui o chefe da Polícia Federal, tá bom? Então, dentro do Estado, o chefe de polícia da Polícia Civil tem um cargo, né? Cargo dentro da Polícia Judiciária, e é esse recurso de indeferimento é dirigido a ele. A gente viu aí nas aulas, então o item 1 está errado. Incumbirá a autoridade policial, dentre outras competências, representar acerca da prisão preventiva. Correto, gente. Nós vamos aprender aqui também que existem duas prisões provisórias, tá bom? Existem duas prisões provisórias ou cautelares, né? Existem duas prisões cautelares. Professor, quais são as prisões cautelares no Código de Processo Penal? É a prisão temporária, que é típica do inquérito policial, e eu tenho também a prisão preventiva. Quem é que decreta essas prisões, professor? O juiz, a pedido do delegado ou do Ministério Público. É assim que funciona, beleza? Então a gente vai estudar aqui, ó, duas prisões muito importantes, duas prisões cautelares, que é a prisão temporária e a prisão preventiva. Essa prisão temporária, já vou adiantar para vocês aqui, ó, ela só acontece no âmbito do inquérito policial. Já a preventiva, ela se dá tanto na fase do inquérito quanto na fase da ação penal. É uma das principais diferenças aqui dessas duas prisões, beleza? Então, o item 2 está correto. E a 3 fala assim, ó, o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Questão correta, tá bom? Item 3 correto, gabarito letra E, né? 2 e 3. Então, o Ministério Público ele pode requerer a devolução do inquérito policial, tá bom? Ele pode requerer para o delegado de polícia ele fazer novas diligências que são imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Lembra que na aula aqui o professor falou sobre as diligências. O que é diligência? O MP pediu para ouvir uma testemunha, pegar imagens de determinada câmera, tá bom? Então, isso são diligências. Então, o MP ele pode requerer a devolução do inquérito policial, tá bom? A partir aí de novas diligências para oferecimento da denúncia. Na próxima aula a gente vai falar sobre a ação penal e vocês vão entender o que é denúncia, o que é queixa-crime, beleza?
2. PMPA, CHO, curso de habilitação de oficiais. O Brasil adotou o sistema de investigação preliminar conduzido pela Polícia Judiciária, sobressaindo o inquérito policial como principal procedimento investigatório para a busca da verdade na fase pré-processual. No inquérito policial, o que é que nós temos? Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo de 180 dias. Não existe esse prazo. O prazo para a conclusão do inquérito policial, a gente viu na aula passada, é de 10 dias improrrogáveis e 30 dias se ele estiver solto improrrogável. 30 mais 30. Pode ser prorrogado mais de uma vez, tá? Pode ser prorrogado mais de uma vez, porque esse prazo ele é um prazo impróprio, que a gente chama de prazo impróprio. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao Ministério Público. Pessoal, apesar de na prática, ó, isso aqui é a conclusão do inquérito, ó, relatório, e esse relatório é minucioso. Apesar de na prática o relatório ele ir para o Ministério Público, na prática, eu acho que até a aula passada aí o professor comentou isso aqui, ó. Na verdade, o endereçamento do relatório é para o Poder Judiciário. Para o Poder Judiciário, ou seja, para o juiz, tá bom? Então, esse relatório é quando o delegado ele vai colocar tudo que foi feito ali no âmbito da investigação para subsidiar o Ministério Público ao oferecer a denúncia. Porém, se na sua prova perguntar sobre o encaminhamento do relatório, fale que é para o juiz, tá bom? O destinatário aqui imediato é o juiz, e de forma imediata o Ministério Público, beleza? Então, vou até colocar aqui, ó, o destinatário do inquérito, do relatório do inquérito. Eu tenho um destinatário imediato, e tenho o destinatário mediato. Então vamos lá. Ó. Tem um destinatário mediato e o destinatário imediato. O destinatário imediato é o juiz. E o mediato é o Ministério Público. É o Ministério Público, beleza? Então, saber aí tá errado. Deixa só para o professor fazer uma coisa aqui. Vai anotando informações importantíssimas para a nossa prova, beleza? Então, vamos para cá. Xerife. Aqui, beleza. Então, isso aqui é importante essa informação. Vamos lá. A C fala assim, ó. O ofendido ou seu representante legal e indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada pela autoridade policial. É errado, tá bom? Então, todo mundo pode requerer diligência. Vou apagar aqui, tá, pessoal? Só vai apagar. Então, pode ser requerido, né? Diligências? Pode. Só que o delegado ele não está obrigado a fazer, tá bom? Então, ó, requerimento de diligências. Pode ser feito requerimento de diligência para o delegado de polícia? Sim, a resposta é que sim. Só que o delegado, ele faz se quiser, gente, ele não está obrigado. Então, ó, a critério do delegado. Então, ele faz ou não. Então, a questão aí também está errada.
E a D fala assim, a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial. Questão correta, tá bom? Questão correta, porque aqui, na verdade, estamos diante daquela característica da indisponibilidade. O inquérito ele é indisponível. Ou seja, professor, o delegado de polícia não poderá mandar arquivar inquérito policial. Então, o delegado ele não pode mandar arquivar o inquérito. O delegado não pode arquivar inquérito. Arquivar inquérito policial. Beleza? Porque isso aqui é missão. Quem arquiva, quem é, professor? Quem arquiva o inquérito é o juiz, a pedido de quem? Do Ministério Público. Só que aí, eu já vou entrar aqui em outra informação interessante também, ó, sobre inquérito policial. Não pode perder a questão de inquérito policial. Eu tenho a questão do arquivamento do inquérito, mas eu tenho também essa informação aqui, ó. O inquérito ele foi arquivado. Vamos supor que o inquérito ele foi arquivado. Então, o delegado pode realizar. Vamos supor que o inquérito ele foi arquivado. Então, o delegado ele pode realizar novas diligências. Pode realizar diligências. Pode realizar diligências se de outras provas tiver notícia. Então, essa frase aqui vai aparecer muito também, é previsão no Código de Processo Penal. O delegado ele pode realizar novas pesquisas se de novas provas, né? Se de novas provas tiver notícia, ele vai poder investigar, beleza? Então deixa eu só, o professor vai apagar aqui tudão, tá bom? Guarda essas informações aí, porque o que eu vou colocar para você aqui é muito importante sobre o arquivamento do inquérito, ó. Se liga. Se liga aqui. A gente está aprofundando agora, viu, gente? Essa aula aqui é aula de aprofundamento, ó. Se liga. Se não der nesse bloco, terminar todas, a gente coloca em bloco aí posterior, presta atenção. O arquivamento do inquérito, o que acontece? Ó. Quem arquiva é o juiz. Então tem aqui, ó. Eu tenho o arquivamento. Arquivamento do inquérito. Eu tenho um arquivamento do inquérito policial. Olha só que interessante que eu vou colocar aqui para você. Ó. Esse inquérito policial, esse arquivamento, melhor dizendo, presta atenção, esse arquivamento fala o seguinte, ele pode fazer coisa julgada material e pode fazer também coisa julgada formal. Professor, o que é isso? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então, aprofundando aqui, ó. Então, eu falo que o arquivamento ele pode fazer, ó, faz coisa julgada e aqui também faz coisa julgada. Faz coisa julgada material e faz coisa julgada formal. Professor, no processo penal, quando eu falo que uma coisa faz coisa julgada material, o que é que eu estou querendo dizer? Quando eu falo
que o arquivamento do inquérito faz coisa julgada material, é porque não pode mais ser desarquivado. Esse inquérito ele não pode mais, de jeito nenhum, ser desarquivado. Agora, quando eu falo que o arquivamento fez coisa julgada formal, é porque poderá haver o desarquivamento do inquérito. Professor, me dá exemplos? Questão de prova. Difícil, inclusive. Questão de prova difícil. Presta atenção, faz coisa julgada material. Quando eu tenho aqui a atipicidade da conduta. O crime, ele constitui fato atípico. Lembra lá do direito penal? A atipicidade da conduta. Ou seja, fato atípico é o caso do crime impossível. Fato atípico. Então, se o arquivamento se deu por conta da atipicidade da conduta, ou seja, fato atípico, eu tenho um crime possível, eu tenho o princípio da insignificância, nesse caso não poderá ser desarquivado esse inquérito policial. Eu tenho ainda, aqui ó, eu tenho ainda, quando foi arquivado por conta de causas excludente, causa excludente de ilicitude. Aí o cara ilicitude, aí o cara tem que ter um cuidado, por quê? Ilicitude. Por que o cara tem que ter um cuidado? Porque existe uma divergência, tá? Existem dois posicionamentos aqui diferentes, ó. No STF, no STJ e no STF, tá bom? No STJ não pode desarquivar. Não pode realmente, ó, não pode desarquivar. Já para o STF pode desarquivar. Então isso aqui é importante demais. Isso aqui é uma polêmica, né? Uma divergência jurisprudencial. Percebam, no STJ pode desarquivar o inquérito policial. Desculpa, no STJ não pode desarquivar o inquérito policial quando o crime aconteceu por conta de uma legítima defesa, do estado de necessidade, do instinto cumprimento dever legal, exercício regular de direito. Já para o STF, poderá sim desarquivar, ainda que seja por meio de causa excludente de ilicitude. Beleza? Quando eu tenho aqui, ó, por exemplo, causa excludente de culpabilidade, também faz coisa julgada material. Culpabilidade, beleza? E eu tenho também, por meio de causa excludente, causas excludente de punibilidade. Também não pode desarquivar. Como, por exemplo, houve a prescrição do crime, o autor do fato morreu, houve a decadência, a anistia, houve a morte do acusado. Tem que ter cuidado que em relação à exclusão de punibilidade, o que é que nós temos? Ó? Se o atestado de óbito do autor do crime for falso, a morte do autor do crime é uma causa excludente de punibilidade, que faz coisa julgada material. Porém, se for comprovado que esse atestado de óbito, ele não morreu coisa nenhuma, ele fugiu, aí pode desarquivar o inquérito policial. Beleza? Então é importante essas informações aí que o professor está colocando aqui para você. Ó, faz a tipicidade da conduta, você lembra do princípio da insignificância. Tranquilo? Professor, eu faço coisa julgada formal, ou seja, quando eu falo que faz coisa julgada formal, eu estou querendo dizer o seguinte, ó, pode desarquivar.
Como, por exemplo, eu tenho falta de provas. Ah, foi arquivado por conta de ausência. Conta de ausência de provas. Falta de justa causa. Falta de justa causa. Faz coisa julgada formal. Ausência de prova. Ah, foi arquivado por conta de falta da materialidade do delito. Fez coisa julgada formal. Por quê, professor? Porque quando surgir novas provas, vai poder ser desarquivado. Materialidade. O que é materialidade do delito? Materialidade são as provas. E a gente está querendo buscar aqui elementos de informação. Então, essas informações aqui, gente, é muito importante. Professor, quem é que desarquiva o inquérito? Mesma coisa, ó, desarquivamento. Quem é que desarquiva o inquérito? Isso aqui já é um pouquinho aprofundado. Mas possa ser que seja cobrado. Quem desarquiva o inquérito é o juiz. A pedido do MP. Beleza? Então, informações aí interessantes para levar para a prova. Então, o professor vai apagar. Vamos para a próxima questão, né? Questão número 3. Questão número 3. Bom esse quadro aí também, viu? Então, a Polícia Civil do Rio de Janeiro. O inquérito policial é a atividade investigatória realizada por órgãos oficiais, não podendo ficar a cargo do particular, ainda que a titularidade do exercício da ação penal pelo crime investigado seja atribuída ao ofendido. Considerando-se as características do inquérito policial, é correto afirmar que o texto anterior discorre sobre a oficialidade do inquérito policial. Letra D de Deus, tá bom? Letra D de Deus, vou apagar aqui, ó. Então, essas características do inquérito tem que estar bem massificado aí na mente de vocês. Não deixe de ler os resumos, o professor vai começar a fazer os resumos aí e conjugado com as questões comentadas e a videoaula, meu irmão, não tem como, você vai ficar fera, você vai ficar craque, tá bom? Então, existem características do inquérito importantíssimas. Uma delas é a oficialidade, ó. Então, eu tenho a oficialidade, lembra da aula. Eu tenho a oficialidade e tenho a oficiosidade, que são coisas diferentes, viu, xerife? Ó. Oficialidade e oficiosidade são coisas diferentes. Ó. Oficialidade e a oficiosidade são duas características importantes aqui do inquérito policial. Presta atenção. Ó. Oficialidade é que o inquérito policial ele é conduzido por órgãos oficiais. No nosso caso aqui, PF ou Polícia Civil. Já a oficiosidade é quando o inquérito policial ele pode ser instaurado de ofício. E o aluno ele tem que manjar disso aqui, ó. O inquérito ele só pode ser instaurado pelo delegado de polícia de ofício somente quando o crime for de ação penal pública. Lembra? Incondicionada. Top demais isso aqui, ó. A gente vai entrar nas próximas aulas aí na matéria ação penal, beleza? Então, não confunda essas duas características. Pelo amor de Deus, não pode confundir essas duas características
do nosso inquérito policial. Não podemos, beleza? Então, gabarito, letra D. Vamos para a questão de número 4. Essa 4 ela é muito interessante também. Ó. Polícia Civil do Amazonas. Ao chegar a um local de fato, ainda não sabendo que se trata de um local de crime, de acordo com o artigo 6º do Código de Processo Penal, a primeira providência da autoridade policial deve ser preservar o local, letra D, tá bom? Então, o artigo 6º do Código de Processo Penal, ele é de leitura obrigatória, que são as providências que o delegado de polícia deve tomar, tá bom? E uma delas são 10 providências, e uma delas é preservar o local do crime. O professor fez muito isso aqui na prática, ó. Local do crime. Então aconteceu um homicídio. Por isso que quando você chega lá no local do crime, lá no homicídio, você vê lá cheio de fita zebrada, com a orientação de você não adentrar no local de crime. Por quê, professor? Porque vai haver essa preservação do local do crime para a chegada dos peritos. Para a chegada dos peritos. O perito ele vai realizar, né, a perícia nos objetos do crime. O delegado ele vai apreender instrumentos, objetos do crime, a fim de realizar aí as perícias necessárias. Ó, abre para o professor o artigo 6º, porque são informações aqui, são 10 informações, ó. Então eu tenho, qual que é a missão do delegado aqui? Ó, dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até chegar dos peritos criminais, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos, colher todas as provas que servirem para esclarecimento do fato e suas circunstâncias, ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, observando o que for aplicável, devendo o respectivo termo ser assinado por testemunhas, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acariações, determinar, se for o caso, que se proceda o exame de corpo de delito e qualquer outra perícia. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha antecedentes, averiguar a vida pregressa do indiciado, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades. Na próxima questão a gente fala sobre isso aqui também. Tá? Então, o que é que tem que ser feito, né? De forma imediata, preservar o local. Deve preservar o local do crime, beleza? Dirigir-se ao local, providencias para que não se altere o estado de conservação das coisas. Então, interessante, gabarito, letra D de Deus. Artigo 6º aí, muito importante também da nossa aula. Beleza? Então vamos avançar aqui, ó. A 5, pessoal. Essa 5 a gente viu também que fala sobre a notitia criminis. A 5 ela fala aqui, ó, sobre notitia criminis. Quando o inquérito policial é instaurado a partir do auto de prisão em flagrante delito, disse que houve uma notitia crime de cognição coercitiva, né? Letra E. Cognição coercitiva, letra E de escola. Cuidado, o professor acabou não falando. Ó, eu tenho uma delatio criminis. Ó, eu tenho ainda a delatio criminis. Lembra da notitia criminis? Eu tenho, que é importante pra caramba, ó. Eu tenho a notitia criminis. A notitia criminis, ela pode ser de cognição imediata, mediata ou coercitiva. Imediata, atividades rotineiras, mediata, expediente escrito, coercitiva, quando eu tenho um auto de prisão em flagrante. Só que a notitia criminis, ela pode se dar por meio de uma delatio criminis. Professor, o que é delatio criminis? Vou ensinar para você, ó. Então eu tenho aqui, na verdade, agora, ó, a delatio criminis.
Professor, o que é delatio criminis? A delatio criminis é quando eu tenho qualquer do povo. Qualquer do povo falando na notícia do crime. Tá? Qualquer do povo. Professor, o que seria esse qualquer do povo? Um terceiro alheio ao crime. O cara que não tem nada a ver com o fato. Ele vai lá e vai fazer a delatio criminis para o delegado de polícia ter a notícia do crime. Beleza? Então, tranquilo também, não tem muito que você ter dúvida nisso aqui. Só lembrar, delatio criminis é quando qualquer do povo fala, é um terceiro. Pessoal, interessante aqui, ó, na cognição, notícia criminis por cognição imediata, questão também que é muito corriqueira cair é o seguinte, ó. O delegado ele está assistindo, por exemplo, um reality show, sei lá, um Big Brother desse aí da vida, e ele presencia a prática de um crime de ação penal pública incondicionada. Então, essa notícia crimes ela é imediata, tá? Quando ele está assistindo ali, escuta na rádio, tá? A notícia de um crime, então está chegando para ele de forma imediata, por meio de atividades rotineiras, tá? Então, interessante essa informação aí também. Vamos para a questão de número. A gente vai cortar esse bloco aqui, tá? A gente vai cortar esse bloco e no próximo bloco a gente já inicia também a nossa parte 2, tá? Da resolução aqui de questões. Um abraço, confia na técnica, tamo junto.